inclusive, um espaço de total solidariedade ao jornalista Guga Noblar, que foi ameaçado ontem pelo Paulo Bilinski. Vamos ouvir lá no ICL. No N1 não tem a vinheta para colocar no Guga quando ele tá falando demais, né? Guga, aproveitar para prestar solidariedade a você, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai estar junto no rolê ICL sobre a agressão que você sofreu, importantes relatos. A gente certamente vai trazer no rolê daqui a pouquinho também mais vídeos. A gente deve mostrar alguns no N1, mas vai trazer mais informações também e vai conversar mais sobre isso no rolê daqui a pouco também. Guga, bom dia para você, meu querido. Sinto muito também pelo que lhe aconteceu ontem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, como disse o William. Mas a gente quer muito ver essa entrevista que você falou, o vídeo que você acabou de comentar. Eu quero trazer aqui para a audiência, mas antes a gente precisa se despedir do Demori. Então, deixa eu dar tchau e agradecer também a participação. Demori, obrigada demais. Valeu, gente, obrigado. Deixar aqui de novo um abraço, solidariedade para o Guga, né? Conversamos ontem, obviamente, mas deixar público registrado aqui. O ICL tá aqui para isso. A gente está aqui para propiciar o espaço para que as pessoas possam fazer o seu trabalho como jornalistas com liberdade plena e absoluta, e todos nós que estamos no ar aqui, nós quatro sabemos como isso funciona. As pessoas em casa não sabem. Agora, o Guga pega o microfone da mão da Elo, em Brasília, o William até brincou que ele falou demais, mas todas as informações obviamente muito importantes, e o Guga fala literalmente o que ele quiser. A gente nem sabe como o que ele vai falar quando entrar. Claro que a gente sabe a pauta, o tema, mas a pessoa entra, traz informação, traz apuração, coloca a sua opinião, se coloca, e a gente dá essa liberdade absoluta para os colegas. E quando há um tipo de agressão como houve ontem, o ICL vai para cima. O ICL não vai só defender o Guga. O ICL vai atacar as pessoas que estão nos atacando. A gente não tem medo de ir para a guerra. A gente não tem medo de ir para a briga. Aqui é diferente de outros lugares que bota panos quentes porque não quer perder o contatinho, porque depois não consegue mais falar com o parlamentar, que depois isso, que depois aquilo, que depois aquele outro. A gente não está preocupado com o jornalismo de acesso. Não está muito preocupado com isso, mas é mesmo, tá, Guga? Então a gente tá do seu lado, a gente vai junto para essa. Se alguém chamar para briga, a gente vai para briga, claro, dentro das instituições democráticas, do Estado de Direito, obviamente, né? Uma guerra, uma briga figurada, mas se converte numa guerra para a gente de todo modo. E antes de me despedir, só deixar uma informação. Ontem, tem um fiel da balança que o Guga muito bem trouxe aqui, que é o PSD do Kassab. Se o Kassab embarca nessa, ele joga um caminhão de voto nessa história da anistia. Não parece que vai embarcar nessa desse jeito, até porque o Kassab tem um jeito diferente, né, de lidar com o PSD. Muitas vezes ele libera as votações, porque é um partido de costura, uma coxa de retalhos, cada um tem os seus interesses regionais, tem eleição no ano que vem. Então não é um partido de comando, né, como é o PT, por exemplo, que tem um comando e todo mundo vota naquilo que é decidido pelos líderes. Agora, uma coisa para a gente prestar atenção. São 3 pautas: anistia, impeachment do Alexandre de Moraes e foro privilegiado. O foro privilegiado, ele é colocado como um biscoito para a opinião pública, porque é muito popular entre as pessoas acabar com o foro privilegiado, e é um chamariz para partidos como o Partido do Kassab e outros por um simples motivo. Dezenas de deputados e senadores estão enrolados com um orçamento secreto, com procedimentos que vão parar no Supremo. Então tem muita gente, Guga, que quer acabar, vejam como o Brasil é um país maluco, que quer acabar com o foro privilegiado porque não quer enfrentar o Supremo nessa questão aí, porque tem gente que está roubando muito dinheiro nessas emendas. É bilhões que a gente está falando. Então prestem atenção. O foro privilegiado, ele não entra por acaso nessa discussão, é para tentar chamar partidos aí do Centrão, porque tem muito deputado que quando viu que essa pode ser a pauta, aqui eu vivi, esfregou Obrigado, a mãozinha, Marcos. salivou. Vamos lá ajudar pensou, que nem o Marcos, gente. Tô salvo, eu vou fugir do STF, porque se eu cair lá nessas histórias, eu tô ferrado, vou ser caçado e posso ser preso. Então tem muita coisa acontecendo em Brasília nesse momento, a gente vai continuar apurando aqui, falando com os parlamentares, falando com as fontes aqui em Brasília, para trazer as informações ao longo do dia também. Guga, beijo, meu querido. Isso aí. Tamo junto. Beijo, Demori, obrigado pela força. Tamo junto. Até mais, então, Demori. Amanhã a gente se encontra por aqui. Audiência, vamos lá, então. O Guga já contou um pouco pra gente, fez um breve resumo de como foi o dia de ontem e ele preparou esse vídeo especial. Vamos acompanhar, depois a gente volta com o Guga. Explica pro pescador artesanal que vai perder o emprego dele
por conta da taxação do Trump, que o Trump está certo em trocar a taxação pela anistia. Falar uma coisa aqui, ó. O Lucas Ramos. Jones Manuel teve o perfil dele no Instagram censurado pela Meta. Eu quero dizer uma coisa, tá? Independente de divergências de opinião que a gente tenha, fui solidário da outra vez. O Jones Manuel já teve o perfil dele no Facebook hackeado. Toda a solidariedade a ele, e solidariedade por uma razão bem simples. Você pode estar num embate radical de oposição ao Jones, e mesmo assim eu não quero que aconteça o que está acontecendo nesse momento com o Jones, comigo ou com a Folha Democrata. Então, toda a solidariedade ao Jones Manuel e à galera do Farol Brasil, tá? Eu tô ciente disso. Obrigado pelo recado, Lucas. É importante para a gente também dar o nosso recado. Vamos lá. Bolsonaro. Trump ama o Brasil. A taxação de 50% é para chamar a atenção do Brasil do difícil momento que vivemos. E quando a direita assumir o governo, Trump dará taxa zero. O pescador que está perdendo emprego. Zero. O pescador que está perdendo emprego vai se convencer. Hoje. Não tem economia boa numa ditadura. Ainda bem que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe, então, porque ele chamou o exército para Que levar golpe? Eu conversei, sim. Chefe militares. Tinha um plano chamado Punhal Verde e Amarelo que pretendia Da matar Cadê? a autoridade Ah, não. Tem o áudio. O Punhal Tem o áudio. Verde não deu, sabe por quê? Porque o golpista perdeu o táxi. Ah, pô, Olha, de outra, teve, eles também convidaram o exércio para dar golpe. Obrigado, o comandante Dani. da Não tinha aeronáutica visto. confessou. Ah, mas então é muito Obrigado, incompetente querida. esse exército, hein? Forças Armadas, filha da p... Pescador tem que aprender a pescar. Ó, vai ficar sem emprego, hein? A culpa é tua, hein, Bibo? Era melhor estar de esparadrapo na boca do que falar isso, hein, Bibo? Herói nacional. Parabéns pela postura. Foi ainda bem que o PL expulsou o senhor. Eu estou no PL há mais de 25 anos. Não é os que chegaram agora que vão ditar regras para mim. Tá livre. É um livramento. E eles agora com boquinha tapada, fazendo um circo, querendo atacar a democracia de novo. O senhor tá livre. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Sem comentário. Mas só o sorriso já valeu. Parabéns. Livre do PL. Livramento. Herói. Herói do Brasil agora, viu, gente? Pode fazer. Tira uma foto. Faz uma foto. Parabéns. Livramento, PL. Vocês não merecem. Vocês não merecem, PL. Que isso, Gayer? Tá dando a língua pra galera? Por que a língua, Gayer? A sua turminha tá histérica ali defendendo o Hamas. Sabe quem tava dando a língua era você. A sua turminha lá tava lá defendendo o Hamas, você não viu, não? Aí você tá defendendo o Trump? Não. Meu Deus, você Zé passa Trovão vergonha. tava mostrando a língua lá fora. Eu perguntei do Trump, ele ficou estéreo. Estão defendendo o Trump? Nós estamos defendendo a soberania da democracia Estéreo. brasileira, rapaz. Nós queremos o impeachment do Alexandre de Moraes, que já acabou com essa democracia. Quem tentou acabar com a democracia não foi o Bolsonaro quando convidou o exército para dar golpe? Meu Deus do céu. Zé Trovão, vamos falar real. para com isso, Vamos falar cara. real, Zé. Com isso. O Gayer tá com medo de falar do Trump, não quer se comprometer, porque o Trump sabotou o Brasil. O que a gente está tentando fazer, que eu vou tentar te explicar, é restabelecer a nossa soberania e desfazer o dano que foi feito por essas pessoas, que está provado. Provado pelo Mike Pence. Apesar da gente Mike Pence provou, a Polícia Federal, o STF e toda a investigação que foi feita que prova que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Que tal isso? Vale ou só vale o Mike o Pence? documento, Desculpa aqui que eu tô muito mal. a prova está lá. Houve interferência. A prova Mas você está lá. defendendo. Houve convite para Você o está exército dar um golpe. defendendo que o nosso Olha o país... Bilinski ali. Você está defendendo que a sua população Vem seja cá, Bilinski. censurada por entidades exteriores, mas você está aqui falando que é soberano? Olha só, vamos falar de provas. A Polícia Federal e o STF estão julgando com base em provas Quais provas? que o Bolsonaro, por exemplo, um A convite delação que do ele Cid, fez, do Cid, do não, Mauro Cid? tem olha, A tem delação do Mauro Cid? tem Que vai áudio, prender tem toda- foto. Você não quer ignorar Tudo as que provas tem, não tem do prova STF nenhuma, e vale o você Mike sabe que não Pence. tem. Você está tão O Mike Pence desesperado. vale. Você está considerando conversa do WhatsApp como prova. Mike Não Pence houve vale. nenhuma STF, prova. Não. o Nós vamos Exército, botar o conselho, a delação e-mail. do próprio Vamos mandar dinheiro para comandante o Brasil da para Aeronáutica, não interferir na vale. censura. Isso não é prova. Agora, o Mauro Cid, coagido, torturado, Não tem só o Mauro com ameaça Cid. do pai, do filho, da Tem mãe. também o aí Carlos não é Alberto prova. Batista Não, Júnior, da Aeronáutica. Ai, só vale prova do Mike Pence. A prova da investigação da STF ele ignora. E ficou chateado. Não dá a língua mais não. Ele deu a língua lá fora. Foi feio. Grande Guga. Guga Noblar, que emoção, hein?
É sempre com emoção, né? E você vê que eles não têm argumento para defender a taxação do Trump. É cascata atrás de cascata. Ou solta uma fake news, ou fala do Lula, ou muda de assunto. Todos eles estão desconfortáveis, né, com o tarifaço, e ao mesmo tempo eles não podem atacar o tarifaço, e aí eles precisam, obviamente, desviar o foco. Vocês viram aí o Gaier tentando fazer isso, falando de Hamas, depois vindo com a história do Mike Pence, é uma história que só a extrema-direita está levando a sério, de que teve interferência aqui na eleição. Não teve interferência na eleição, interferência dos Estados Unidos. Não teve, a eleição foi limpa, foi justa, eles perderam e não conseguem conviver com a derrota. Foi isso. Vamos, gente, superchat. Mas foi com emoção, né? Foi com emoção aqui ontem. O Bibo Nunes, como vocês viram, o primeiro que eu entrevistei, também não conseguindo explicar para o pescador que ele vai perder o emprego, o pescador artesanal que vende os peixes deles para as importadoras e que vai agora estar com o emprego em risco e não conseguiu, não consegue explicar, porque não tem explicação, não tem justificativa para o tarifaço, além de uma chantagem política. A gente viu ali o deputado Gustavo Gaier chegou atropelando o Guga, né? E o Zé Trovão também chegou elétrico como um raio ao lado do Guga, então o Guga faz boas perguntas aos os deputados eles certamente têm muito respeito pelo Guga, né? Muitos deputados, inclusive da extrema-direita, a gente vê aí que conversa com o Guga normal, responde, dá entrevista normalmente para o Guga, ele é muito respeitado também no Congresso. O Guga conquistou esse respeito dos deputados, inclusive de deputados com os quais ele não concorda em nada, deputados da extrema-direita, e que não tem o que dizer, né? A gente acompanha sempre o Guga no Congresso, ele fazendo as mesmas perguntas, os deputados não têm o que dizer, não tem como defender o tarifaço, então precisam ficar inventando, os seus amiguinhos estavam defendendo o Hamas, você está no banheiro da academia, porque obviamente, vai dizer, eu defendo os Estados Unidos, eu quero que o tarifaço destrua o Brasil. Não tem como dizer isso, né? Então eles inventam história para ficar tergiversando a história, para não tocar nos pontos essenciais que o Guga pergunta, como bom jornalista que é, mas não tem as respostas dadas, porque não tem o que responder. Se responder vai se complicar, então os deputados não respondem, Vivi. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gaier, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.